Imaginem um administrador, um gerente muito desonesto. Agora imaginem Jesus elogiando esse administrador desonesto. Não é estranho pensar, ouvir Jesus elogiar um administrador desonesto? Pois esta é a parábola escrita em Lucas capítulo 16, 1 a 15, que queremos agora conversar. E para imaginar, refletir, pensar nessa parábola, eu quero convidar você que está aí acompanhando a lembrar, imaginar uma pessoa muito dedicada. Pense aí, lembre, talvez uma pessoa que você conheça, uma pessoa que seja muito dedicada. Pensou aí? Olha, é óbvio que eu não sei o que cada um pensou, o que você aí pensou, mas eu imagino que possa ser uma lembrança de uma mãe, talvez a sua própria mãe, alguém que cuidou de você, que foi dedicada e que até às vezes emociona a gente pela dedicação conferida. Talvez um trabalhador, talvez um amigo, talvez, lembrando daqueles que cuidam na hora da doença, da dificuldade. Dedicação normalmente está relacionada a um fator positivo, algo legal de acontecer. E eu imagino que nenhum de vocês tenha pensado na dedicação de um ladrão, de um corrupto, de alguém desonesto. Pelo menos eu imagino que ninguém tenha pensado isso. Mas se você imaginar um pouquinho e refletir, muitos ladrões e corruptos são muito dedicados. Pensem bem, existem planos, falcatruas, existem aí maneiras diferentes em que as pessoas às vezes usam ligações, sistemas, são muito dedicados para alcançar o seu objetivo. Lucro fácil, passar a perna nos outros, são muito dedicados. Tem ainda, possivelmente, uma série chamada La Casa de Papel, que é uma quadrilha, na verdade, que durante muito tempo analisa e estuda para realizar um roubo. A dedicação para um roubo, para uma corrupção. Pois bem, na história, na parábola de Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 15, Jesus conta a história de alguém desonesto. Eu vou relembrar essa história brevemente, ela está escrita em Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 15. Ela começa dizendo que um homem rico tinha um administrador, digamos assim, um gerente, e descobriu que ele estava fazendo coisas erradas, enfim, e que por isso deveria demiti-lo. Digamos que esse senhor rico deu o aviso prévio para o seu funcionário, ou seja, iria demiti-lo. E pediu para ele, então, organizar as coisas. E aí esse homem, esse administrador infiel, corrupto, ele ficou pensando, pois é, e o que eu vou fazer agora? Aí o texto diz que ele pensou assim, trabalhar na terra, eu já não tenho força, não tenho condições para plantar, colher. Mendigar também é uma coisa vergonhosa para mim. E aí olha só o que ele fez. Ele fez o seguinte, ele pegou as pessoas que deviam para o seu patrão e foi lá para um que devia 100 barris de azeite. Ele disse assim, quanto está devendo? 100 barris? Então escreve 50 aí. Olha só, deu um benefício de 50 barris de azeite para ele. Aí ele chegou para um outro, e você quanto deve? 100 sacos de trigo? Escreve 80 aí. E assim ele foi conquistando os devedores do seu patrão. Qual era o objetivo dele? Que quando fosse demitido, esses caras fossem seus amigos e os recebessem, talvez por uma refeição, os acolhessem nas suas casas. Esse é o texto, se você pegar a Bíblia, Lucas 16, 1 a 15, é isso que está escrito. E aí, o senhor rico, o chefe, elogia a esperteza, a sutileza desse gerente. E Jesus coloca então em xeque esse elogio.
dizendo que as pessoas do mundo são mais espertas. E por que não usar a expressão que eu estava usando? Mais dedicadas aos seus objetivos do que os filhos da luz, do que aqueles que são do reino. O texto continua em Lucas capítulo 16, onde Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, que ninguém pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir as riquezas, o Deus Mamo. E ele coloca, por que não dizer até lamenta, de como as pessoas se dedicam muito mais para alcançar e servir a esse Deus Mamo as riquezas. Pense bem, eu estava antes dizendo, aqueles que se dedicam ao roubo, mesmo quem não rouba, muitas vezes dedica seu tempo, seus estudos e passa por muitas dificuldades para alcançar certos objetivos. E às vezes, quando os alcança, percebe que era tudo uma mera ilusão, como algo, uma pura vaidade, como correr atrás do vento. E nesse texto, Jesus então incentiva, nos convida a dedicarmos nossas vidas, a termos uma vida dedicada ao seu reino. Antes eu coloquei ali que há muitas pessoas que causa estranheza essa parábola, onde Jesus elogia um homem corrupto, um homem injusto, um ladrão. Mas percebam, Jesus não está elogiando a corrupção, o furto. Pelo contrário, se você lê com calma Lucas 16, 1 a 15, vai perceber que Jesus, justamente para não deixar essa margem de dúvida, condena, diz que aqueles que não forem fiéis administrando pouco, não receberão muito, e assim por diante. Ele fala contra a corrupção. Então o ponto é que ele não está elogiando a corrupção, mas está elogiando a esperteza e a dedicação dessas pessoas em alcançar os seus objetivos. E isso é uma grande reflexão para a gente, para os cristãos. Nosso Senhor Jesus olha, vamos dizer quase, vamos usar uma expressão assim, com ciúmes daqueles que adoram o Deus dinheiro, fama, poder, dizendo como se dedicam. Como se dissesse, como eu também gostaria que os meus servos se dedicassem desta maneira. Jesus ainda usa essa comparação, convidando-nos a usar as riquezas, mesmo de origem iníqua, as riquezas desse mundo, para conseguir amigos no reino de Deus. E se ele diz que aquele servo lá, aquele gerente, aquele administrador estava conquistando amigos para os receber nas suas casas, ele diz, conquistem amigos para os receber nos tabernáculos dos céus. Percebem, gente, como está clara aí a comparação? Antes eu falei de pessoas dedicadas e como a dedicação produz os seus frutos. Mesmo, vamos pegar assim, pessoas extremamente talentosas, vamos pegar os esportistas aqui, citando apenas. Pensem, por exemplo, no Pelé, considerado o rei do futebol. Vamos pensar no Ayrton Senna, um dos maiores, se não o maior, da Fórmula 1, esses pilotos de Fórmula 1. Tem o Oscar, exímio jogador de basquete. Só citando esses três. Bom, eles têm um grande talento, sem dúvida nenhuma. Mas todos os três são marcados por grande dedicação. Todas as pessoas que os conheceram destacam o quanto eram dedicados. Pelé ficava treinando até mais tarde do que todos os outros. O Ayrton Senna dava voltas e voltas nos circuitos, cada vez se aprimorando. Diz que o Oscar ficava arremessando na cesta incontáveis vezes. Dedicação. Jesus elogia a esperteza diretamente, mas está implícita essa dedicação. E ele nos convida a nos dedicarmos ao seu reino. E eu queria, sobretudo, lembrá-los que a grande motivação para essa dedicação é lembrar de Jesus. E eu quero te dizer que Jesus dedicou tudo o que tinha
por você, por mim. Ele dedicou e dedica atenção e cuidado para a nossa vida. Para pagar os nossos pecados, Ele entregou a sua vida na cruz. Ele venceu a morte por nós, dedicando-se completamente na sua trajetória, no seu caminho. E hoje continua dedicadamente cuidando de nós, nos dando o pão de cada dia, nos alimentando, nos protegendo. Motivados por esse cuidado e esse amor, essa misericórdia, dediquemos também nossas vidas a Deus. E quando Jesus nos convida a nos dedicarmos a Ele, não é assim como se Jesus quisesse se aproveitar do nosso trabalho. Na verdade, Ele quer dar sentido e propósito para a vida. Repito, aqueles que se dedicam a outros deuses, entre eles ao Deus Mammon, em algum momento vão perceber que tudo é apenas vaidade, ilusão, algo como correr atrás do vento. Agora, quando dedicamos a nossa vida ao amor a Deus, amando o próximo, seguindo os seus mandamentos, seguindo o propósito, o plano para a vida que Deus nos deu, ali encontramos sentido, encontramos alegria, encontramos o colorido da vida, encontramos propósito. Lucas 16, 1 a 15, nos convida a usar o que temos, inclusive os nossos bens, o nosso dinheiro, para o reino de Deus, nas nossas ofertas, no cuidado, no exercício honesto da nossa profissão, no servir social, com dedicação. Eu falei lá, convidando vocês a pensarem, a lembrarem de pessoas dedicadas a Deus. Um dos textos deste final de semana é 1 Timóteo 2,8, que diz: quero em todos os lugares que os homens orem, sendo homens dedicados a Deus. E eu gostaria também de citar o Salmo 16, versículo 3, que diz assim: como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O salmista Davi diz: o meu maior prazer é estar na companhia delas. Que em dedicação e tocados pela dedicação do Senhor Jesus, possamos estar juntos na batalha, nessa igreja militante, dedicando-nos ao reino de Deus. E também juntos, um dia, nos tabernáculos eternos, como amigos, certos de que temos um Deus que cuida de nós. Feito o convite à dedicação e feito a lembrança de um Deus que cuida de nós, nos redime e se dedica integralmente na nossa criação, na manutenção deste mundo, também na redenção das nossas vidas. Crê no Senhor Jesus é o convite e use a sua vida em dedicação a Ele. Que assim seja. Amém.